Júlio Martins, mais um brasileiro que fez a diferença no desenvolvimento do país. Júlio Martins e o desenvolvimento a partir de Chapadão do Sul. Gaúcho, lá nos Pampas eu nasci, Chapadão do Sul eu fundei, aqui me estabeleci. Eu e a gauchada plantamos soja e algodão, milho e outras culturas, riqueza da nossa nação. Por trás das grandes mudanças socioeconômicas e políticas que promovem o desenvolvimento, sempre aparecem homens e mulheres destemidos, empreendedores que são rapidamente reconhecidos. A partir do século XVII, o centro-oeste do Brasil percebe a imigração de povos de várias regiões do Brasil. Mais longe de se aproximar do desenvolvimento do sudoeste e sul até o século XX, quando começa a história que vamos contar. Presenciamos nas últimas décadas em nosso país profundas transformações em sua economia, através da agricultura de alta tecnologia. Temos o privilégio de conviver com uma figura que certamente vai ficar para a história desse país, que terá sua vida contada aqui e será por ela própria narrada. Júlio Alves Martins. O seu trajeto de vida se confunde com o desenvolvimento socioeconômico do Centro-Oeste, uma região antes considerada inóspita, terra de aventureiros, poucos pecuaristas e garimpeiros. Em livros, revistas e jornais, a história de Júlio Alves Martins já foi contada e ele comparado a outras personalidades brasileiras desbravadoras e promotoras de ações que revolucionaram o seu tempo. O Bandeirante do Brasil Presente, livro do Instituto Brasileiro de Educação e Cultura Municipalista. Riqueza da nossa nação. Pouso Frio, as mais de 12 vidas de um aviador pioneiro no Cerrado brasileiro. Escrito pela Universidade Salesiana de Mato Grosso, Universidade Católica Dom Bosco. O Marechal Rondon do Novo Milênio. Livro escrito por Corino Rodrigues de Alvarenga. Há muitos anos atrás, município se tornou. E revistas e jornais que relatam a saga de um aviador e corretor de imóveis de sucesso. Hoje me sinto feliz, vivendo na... Gaúcho que fundou uma cidade e promoveu o início do desenvolvimento acelerado e sustentável do Centro-Oeste brasileiro. Chapadão do Sul, nosso orgulho, razão maior da minha vida. Chapadão do Sul, nosso orgulho, razão maior da minha vida. Para começar, sou nascido em Ijuí em 19 de dezembro de 1928. Eu comecei a ser vendedor, fui caminhoneiro, também fui taxista. Junto com taxista, eu fiz o curso de piloto. Fundamos uma escola de aviação em Frederico Westphalen. Assim começou a história de aviação. Em 1956, eu fiz o meu primeiro voo de adaptação, solei o avião. Em seguida, se ofertou um avião que eu tinha um automóvel que era meu táxi. Eu vendi esse carro e fui atrás da compra do avião. E fiz o meu primeiro táxi aéreo em 1957 para o estado do Paraná. A chegada de Júlio Martins a Mato Grosso do Sul. Eu comecei os voos em 1971 para conhecer Mato Grosso. Numa visita que eu recebi, me deram o endereço certo de Dourados, Maracaju, Cidrolândia, que eles tinham visitado, as terras muito boas. Eu peguei o avião e rumei para Ponta Porã. Fiquei 2 dias, passou um jipe, tudo escrito, vendo terra, escritura, cartório. Digo, e eu vou ser vendedor de terra. Daí eu fui na casa do Irajá Kurtz, encontrei o Irajá e um cunhado dele, o Henrique Porto Franze, que alguém chama de Chico Barreto.
comemos um churrasco gaúcho. Quando chega outro gaúcho, só faz um churrasco. Aí combinamos de ficar sócio. Aí a conversa termina o Chapadão em seguida. A chegada de Júlio Martins ao Chapadão do Pouso Frio. Tinha um paulista, senhor Vila e Vilazes, que era corretor da fazenda do Carmeno Gensante, que é onde está localizada a fazenda Campo Bom, as terras que eu peguei para vender. Saí à procura e um gaúcho, gerente do Banco do Brasil de Santo Augusto, também o prefeito de Santo Augusto, seu José Vicente Silva, me usaram o avião para ir ver terra no Paraná. E o vendedor da terra era o prefeito da cidade, pertinho de Pato Branco. E eu falei de Mato Grosso. Aí o prefeito disse, mas Mato Grosso é um deserto, um matagal. Eu fiquei quieto, digo, eu vou ficar quieto, eu vou falar só para os compradores. Aí ele foi embora à noite e eu disse, se não tiver campo, planícies igual ao Rio Grande do Sul, não cobro a viagem. Não me acreditaram na minha conversa, marcaram na região de Garapuava. As terras eram muito acidentadas, rio, pedregal, era um cachoeirão por lá, e daí desistiram. Daí escuta, e vão ver o Mato Grosso? Vamos ver esses tais campos de Ponta Porã, Maracaju, Dourados, Cidrolândia, e aterrissei em Campo Grande, já com destino a Chapadão do Sul. E voamos, nada, só cerrado, nem um morador. Perto do Rio Sucuriú, um paulista tinha comprado a terra e fez uma pista de avião. Desci na pista, veio um senhor forte, Zacarias. Me contou uma história que ele conhecia até o Rio Grande do Sul. Foi muito interessante o encontro. Decolei da fazenda após ter o contato com Zacarias. Daí vi umas moradinhas na beira do Rio Sucuriú. Aí pau e pau, 60 quilômetros, dava mais meia hora de voo, teria o Rio Aporé. Voa, enxerguei Cacilândia, desci. Veio o homem lá, perguntou o que nós viemos fazer. E nós estamos indo ver uma terra para comprar. No Pouso Frio, ele disse, mas lá é só campo, planície, não tem água, ninguém compra aquilo lá. E falou mal até que deu. Para não estragar o negócio, fugi das más notícias. Depois que sobrevoamos o Chapadão e tudo, posei 2 vezes na estrada. Posei no Pouso Frio e posei para lá da Ferro Norte, 1,5 km a 2. Quando decolei, passei lambendo uma arvorezinha, puxei o avião e passei por cima, quase pegando na arvorezinha. No outro dia, digo, vamos de madrugada, vou levantar ligeiro e vamos para Bauru, que o vendedor era de Bauru. Aí posei em Bauru, daí os homens fizeram o negócio. Eu não tinha dinheiro, que tinha terminado em Cacilândia. Sabe por que o dinheiro acabou? O gerente do banco e o Chico Barreto gostavam de jogo. Em Ponta Porã, foram no cassino no Paraguai e perderam todo o dinheiro que era para custear a viagem. E eu peguei um dinheirinho, o que eu teria no bolso, e custeei tudo em Cacilândia. Terminou o dinheiro meu, fiquei com um cruzeiro. Dali um pouco me deu sede e em vez de eu pegar aí na torneira e tomar a água, eu fui no balcão e pedi para a moça um refrigerante. Quando ela pediu, grande ou pequeno, daí eu lembrei, puxa, eu tenho só um cruzeiro, eu vou correr o risco. Aí tomei o refrigerante, fui pagar
era 80 centavos. Sobrou 20 centavos para mim guardar. Os pioneiros de Chapadão do Sul. Era um deserto, não tinha um pé de planta quando eu cheguei, sem ser plantado pelos senhores Krug, o seu Cristóvão, o João Krug e o senhor Augusto Krug eram proprietários de 176 hectares no Rio Grande do Sul. Dariam a troco de 17 mil hectares aqui na cabeceira do Rio Aporé. Isso foi 1969. Chegou Pio Esponqueado, Hugo Sandini e Itacir Sandini, seu Manuel Liber Lopes, Elo Leff, Laureano Machado, Orisvaldo, Ciro Boff. Então a cabeceira do Rio Aporé foi comprada por gaúchos. A família em Mato Grosso do Sul. 4 meses que eu cheguei aqui e eu comprei a primeira fazenda, em 1972, 1.000 e poucos hectares. Vendi aquela e comprei 2.000 e poucos aqui na rodovia. O preço pago foi 10 quilos de soja por hectare. Veja que não valia nada. A dona Zilda veio e ficamos aqui. No ano 74, construí uma casa maior. Em seguida, 75, eu trouxe tudo. Tenho 4 filhos. O Juliné, a Evalda, a Loridane e a Loiva Mara Martins. O loteamento Chapadão do Sul e a criação do distrito. Uns 3 fazendeiros, o Schmidt Irmãos, proprietário da Iaco, a fazenda Catleia e a fazenda Campo Bom. Um já estava com 41 funcionários, o outro com 30, o outro com 15. Reuniram um dia comigo e cobraram: Júlio, você foi o corretor de fazer a colonização desse Chapadão. Vamos te cobrar para você também fazer um loteamento para ter uma escolinha, ter um mercado, ter algumas coisas para as crianças que moram nas fazendas aí. Eu lembro. Loteamento, vou fazer uma cidade, seus caras. E foi o que aconteceu. Eu fiz um voo na região para ver onde é que teria águas, onde hoje está a Ferronorte. 3 vertentes de água, daí eu pensei, 2 para puxar água para o loteamento e uma para o esgoto. Tentei procurar quem que eram os donos. Não deu para encontrar. Eu ia fazer a cidade na minha fazenda, mas era muita descida e também a água não teria perto. Como eu tinha vendido as terras para uma família Schultz, mas ele tentou num pedacinho querer fazer um povoado. Não deu certo, eu vim e fiz uma proposta e comprei de volta. A família Schultz vendeu parte das terras deles para Gentil Dalmas. Falei com o Gentil Dalmas para me comprar de volta um pedaço, que já tinha uma bomba de gasolina e um mercadinho. Tinha 5 moradores. Guerino Secato foi o primeiro morador em cima do Chapadão. O Schultz me cedeu 76 hectares e eu anexei com a terra 285 hectares na compra do Gentil Dalmas. Em 78, quando eu comprei as terras, até o ano 80, para completar a documentação, a legalização do loteamento. Poderia fazer em 45 dias, levei 2 anos, tu veja a dificuldade. Enfrentei problemas já quando
comecei o loteamento muito grande, o loteamento deu susto na região, chamando o tal de Júlio Martins de bobo, de louco, alguma coisa faltando na cabeça dele. Fiz um loteamento para mais de 40 mil habitantes. A dificuldade foi enfrentada imediata, porque os produtores que eu trouxe começaram a produzir uma arrecadação razoável e importante para o município mãe. E o município mãe, as suas autoridades, vereadores e prefeito, começaram a não dar apoio ao Júlio Martins. Para isso que eu tive que comprar patrola para fazer ruas e tudo, porque não se conseguiu do município mãe ajuda nenhuma. O loteamento foi legalizado no dia 12 de novembro do ano 80 e no dia 24 de dezembro de 80 foi legalizado o distrito. O desenvolvimento do Centro-Oeste a partir da decisão de um ministro em Chapadão do Sul. Convidando em Campo Grande, os homens me falaram, sim, o ministro da Agricultura não pisou ainda na nossa capital do estado, é impossível ele ir numa fazenda, duvidaram, mas veio o Dr. Alisson Paulinelli, ministro no governo do presidente Geisel. No dia 28 de abril de 1978, veio autoridades de Campo Grande e vieram com 2 aviões. Veio aviões de Porto Alegre, de Cruz Alta, de Carazinho, de tanto lugar, interessados em saber a resposta sobre financiamentos do sul do país, que estava meio emperrado. Veio 12 autoridades do Banco Central, de financiamento, de tudo. 44 aviões esteve no pátio da minha fazenda. Dr. Amilcar de Souza Martins foi quem me agilizou a vinda do ministro. O Dr. Sérgio Marocco ajudou muito também. E vieram, sobrevoaram tudo, Chapadão, todo mundo gostou da planície e aterrizaram na minha fazenda. Aí que houve discursos, palestra do ministro, foi com a ideia dele e tudo, que criou a correção das terras do centro-oeste do Brasil. Começou tudo em cima de meia dúzia de saco de arroz lá na minha fazenda. A emancipação do município de Chapadão do Sul. Loteamento recebeu a primeira escritura no dia 21 de abril de 1981. No dia 30 de outubro de 87, saiu o município homologado em Campo Grande na Câmara dos Deputados. O governador da época ajudou muito. O governador falou: Júlio, você vai chegar aqui com camisa suja e rasgada, com 1 ou 2 da tua comissão de emancipação, mas nós vamos fazer o município, porque ele viu que eu estava trazendo uma elite agrícola do Rio Grande do Sul. A minha comissão de emancipação, dentro dos nossos amigos, não é que tinha 7 que queriam mesmo de verdade o município e 5 contrariavam. Essas pessoas, depois de muitos tempo que o município cresceu e ficou bonito, vieram falar com o padre para eu perdoar eles dos erros que eles cometeram de contrariar a emancipação, porque eles tinham comércio e não queriam que eu fizesse uma cidade maior que teria concorrentes. A contrariedade do município mãe foi tanta que
o prefeito entrou com mandato de segurança para não deixar se emancipar. Teria uma votação dos desembargadores na capital do estado e um dos desembargadores conhecia a região aqui que eu trouxe ele para ir até Cacilândia falar com o juiz Dr. Sidney e falou lá muitas coisas e pediu a colaboração para ele não intervir tanto na contrariedade de sair o município e voamos toda a região a ser emancipada. Então ele viu a necessidade de fazer o município. Então ele era um intermediário para contar para os desembargadores o que ele viu aqui no tal de Chapadão dos Gaúchos. Houve interferência de governos, de autoridades e não quiseram o Chapadão dos Gaúchos e já tinha na Carta Aeronáutica Mundial Chapadão dos Gaúchos. Vamos por Chapadão do Sul. Muito bem, todo mundo apoiou. Entrei com um pedido, fui no cartório, fizemos documento e pedimos para os deputados, concordaram com o nome de Chapadão do Sul. E o governador assinou. 90 dias depois, não é que alguém disse: governador, você não viu? Era Chapadão dos Gaúchos, agora é Chapadão do Sul. Não é a mesma gauchada? E ele pensou um pouco e disse: então, crie uma lei aí, troque o nome do lugar lá e ponha São Pedro do Apaporé. Então tivemos que aguentar por 3 anos as crianças e também os documentos de banco e tudo, São Pedro do Apaporé. Até que houve uma eleição para governador e esse governador não é que é meu parente, Dr. Wilson Barbosa Martins. Daí nós entramos na justiça e fizemos um plebiscito. Tivemos uma vantagem de cada 1000 a favor de Chapadão do Sul, 8 contrários. No dia 30 de setembro de 87 foi aprovado a emancipação. No dia 23 de outubro, o dia do aviador, foi escolhido para a assinatura do projeto de emancipação. Dr. Wilson Barbosa Martins, como governador, foi importante para o Chapadão. Quando ele era candidato, ele me disse: o segundo dia que eu assumi o governo, eu te mando meia dúzia de patrola. E não mandou 6 patrolas, mandou 8 no primeiro dia. A principal obra que o Dr. Wilson recebeu e inaugurou foi a subestação de luz elétrica que chegou até aqui, lá de Ilha Solteira. E eu fiz uma doação de 32.000 metros de terreno para construir a subestação. A atual pujança do Centro-Oeste. Quando eu cheguei aqui, Mato Grosso tinha 30 e poucos municípios. Hoje tem mais de 170. Era um avião fazendo esse serviço de venda de terras. O meu. No ano de 1976, nós era mais de 300 aviões puxando gaúcho e aconteceu a colonização do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Tudo começou aqui no Chapadão do Sul. Temos uma infraestrutura que muitos municípios por aí não têm. Temos Faculdade Federal Agrícola, também uma faculdade particular com muitos cursos. O município é considerado o município mais rico do estado. Eu fiz doação para a delegacia, para destacamento da Polícia Militar. Foi feita a doação de 100 metros por 60
para fazer a prefeitura na avenida principal da cidade. Eu doei para o governo federal e estadual para fazer um aeroporto a nível internacional com 2.700 metros de comprimento, a área total. Nós temos a ferrovia Ferro Norte, nós temos energia elétrica para todo esse Brasilzão. Aqui, por acaso, é o ponto de convergência aero e terrestre. A rodovia que sai de São Paulo vai a Cuiabá e a rodovia que sai lá do Rio Apa, passa por Campo Grande e vai a Brasília, passa a 2 quilômetros daqui da onde eu estou. O cruzamento de avião de São Paulo para Cuiabá, para a Califórnia, Los Angeles e para o Japão passa todos os dias aqui. E também da Bolívia, Campo Grande e Brasília passa em cima da minha fazenda, por acaso. Daí eu vejo esses aviões passando. Veja que lugar que eu vim morar, que coincidiu desse aviadorzinho vir aqui. Mais de 3 milhões de quilômetros voado. Só esse avião que está atrás de mim aí, eu tenho 4.600 horas de voo. Cada 1.100 horas vai até a Lua. Então eu já fui na Lua e voltei e estou indo de novo. Ao redor da Terra foi considerado, conforme minhas cadernetas de voo, 75 voltas ao redor da Terra. Tenho mais de 2 milhões de quilômetros de automóvel. O corpo velho aguentou tudo isto e não houve nada. Estou aqui para deixar para vocês que assistem verem alguma coisinha como é que se passou. Que interviu até padre para pedir perdão para as pessoas que contrariaram e agora reconheceram o meu trabalho. Muito obrigado. Com raça e bravura saiu do Rio Grande para conhecer o belo Mato Grosso. Com seu avião viajando no espaço, desceu em Dourado, cidade colosso, fazendo amizade com gente querida, mostrando talento de gaúcho bom. Mas no outro dia seguiu viagem, porque seu destino era o Chapadão. O Júlio Martins aí não parou, trazendo os irmãos do sul para ver. Pensando em tudo, então se lembrou que uma cidade devia nascer. Surgiu Julimar, a imobiliária, demarcando os lotes e plantando a cidade. Orgulho sincero do povo gaúcho, Chapadão do Sul, grande realidade. Hoje Chapadão e os seus habitantes, já entrelaçados na integração. A terra produz riqueza abundante e o corretor é rico patrão. Jeitão arrojado e bom negociante, mas não mudou nada seu bom coração. Ao comendador senhor Júlio Martins vai o nosso abraço e um aperto de mão.